Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro aberto do NUME. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Todo mundo me ouve bem? Legal. É uma alegria muito grande para mim, porque hoje a gente vai ter a fala, a companhia de uma pessoa encantadora, minha amiga querida, que é uma Medrado. Eu vou convidá-la e ela mesma se apresenta para vocês. Vocês devem conhecê-la também. Que é o Minha. Ai, consegui desmutar. Estão me ouvindo bem? Boa noite para todo mundo. É uma alegria estar aqui também. É uma honra conversar com vocês nessa noite e estar sendo acompanhada pela minha amiga Cris. Então, meu nome é Kelma Medrado, para quem ainda não me conhece. Eu sou psicóloga, sou instrutora do NUME, instrutora de Mindfulness e Compaixão. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho, na verdade, partilhar um pouquinho esses nossos momentos nesses territórios ainda não visitados, que é o caso de uma pandemia. E aí, eu estou vendo que tem umas falas no chat. Acho que a Cris vai me ajudar aí com o chat, né, Cris? Mas não tem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só é isso que eu queria saber. Se o som tá chegando bem, se tá tranquilo. Sim, Kelma, tá tudo ótimo. Beleza. Bom, para a gente começar, eu queria começar com uma prática. E aí, eu vou convidar vocês, então, para iniciar esse nosso encontro, encontrando uma postura, deixando que o corpo encontre uma postura que lhe seja confortável. Deixe que o corpo encontre essa postura enquanto ele se cuida, deixando os pés assentados no chão, deixando as costas eretas o quanto possível, os ombros relaxados, as mãos sobre o colo. E se você se sentir confortável, então feche seus olhos e vá deixando que o corpo se acomode na postura que você escolheu fazer essa prática. Aos poucos vá sentindo os pontos em que o corpo está apoiado, sentindo o toque dos pés no chão, o apoio do quadril na cadeira, ou aonde você estiver apoiado, sentindo todo o tronco. Então, encontrando a sua respiração. E para começar, faça 2 respirações lentas e profundas. E ao inspirar, veja se pode trazer energia para o corpo. E ao expirar, veja se pode soltar qualquer tensão que seja desnecessária nesse momento. Inspire, trazendo energia, e expire, trazendo relaxamento. E aos poucos deixe que a sua respiração encontre o seu ritmo natural. Veja se pode simplesmente deixar o corpo respirar. Ele sabe como respirar.
assim como uma sementinha sabe encontrar a luz do sol. Não é preciso pensar, nem pedir para o corpo respirar. Apenas deixe o ar entrar e sair, inspirando e expirando. À medida que você inspira e expira, deixe que a respiração embale o corpo num movimento suave e natural que ele tem. E aos poucos traga a intenção de levar a sua consciência de forma amorosa para todo o corpo. Vá encontrando seus pés, sentindo os pés tocando o chão, encontrando os tornozelos, a panturrilha, sentindo toda a sua perna, joelho, coxas, ao mesmo tempo que você quer encontrar o corpo, a nossa casa do presente. Veja se pode encontrá-lo com gentileza, levando uma atenção amável até ele. E deixando que a sua atenção, então, o percorra, encontrando o quadril, as costas, a região da lombar, encontrando o seu abdômen, notando qualquer sensação que se faça presente, sem precisar escolher por uma ou por outra. Veja se pode apenas se manter aberta ao que o corpo apresenta nesse momento. Então vá sentindo o abdômen subindo pela parte anterior do corpo, encontrando o peito, a região do coração, abarcando então suas costas, toda a região da coluna, até encontrar os ombros, os braços, as mãos. Voltando com sua atenção e encontrando novamente os ombros, a região do pescoço, chegando então à cabeça, encontrando o couro cabeludo e o seu rosto, testa, olhos, nariz e boca. Veja se pode simplesmente estar aberto e atento a todo o corpo. E talvez nesta breve varredura corporal, você tenha encontrado algum ponto de contração, de tensão ou de dor. Veja se pode levar uma atenção gentil até algum ponto de desconforto que esteja presente. E veja se pode respirar com este lugar. E à medida que você inspira, traga a intenção de nutrir cada célula desse ponto doloroso. E à medida que você expira, veja se pode soltar
Veja se pode suavizar este ponto doloroso. Por alguns instantes, respire com este lugar, vendo se pode deixar a sua atenção aí. Inspirando, nutrindo, levando oxigênio a cada célula. E expirando, com a intenção de soltar, suavizar, acalmar e acolher este ponto de dor. Por alguns instantes, apenas acolha este lugar. Então, nesse momento, eu te convido a deixar que a sua atenção aos poucos o solte com gentileza e possa novamente encontrar o corpo e percorrê-lo. E nesse momento, eu te convido a encontrar um ponto de conforto no corpo, um ponto de calma e tranquilidade. Talvez você encontre calma chegando até os seus pés. Talvez você encontre tranquilidade nas mãos, nos joelhos. Veja onde pode encontrar conforto, tranquilidade em seu corpo, nesse momento. E tendo reconhecido este lugar de calma e tranquilidade, veja se pode ficar aí por alguns instantes, notando as sensações que estão presentes. Sem precisar mudar nada, você pode simplesmente encontrar a calma e a serenidade no corpo, saboreando as sensações, procurando ficar em contato com elas enquanto você respira. E se te for genuíno e natural, veja se pode também trazer um sorriso no rosto, com a intenção de gerar gratidão por encontrar um ponto de calma e tranquilidade agora, nesse momento, no corpo. Veja como se sente ao sorrir para esse ponto confortável e para você mesmo. Então eu te convido a trazer essa gentileza e essa suavidade em forma de frases dirigidas a você nesse momento. Talvez você possa fazer uma pausa interna e descobrir o que é que você precisa agora. Então, você pode trazer frases ou votos para si mesmo, identificando do que você precisa. Talvez você queira descanso, alívio, segurança, saúde, aceitação, amor. Então você pode dizer a si mesmo que eu esteja em paz, que eu possa ficar bem, que eu experimente calma e tranquilidade.
fazendo os votos que fazem sentido para você. Se você quiser intensificar esses votos, você pode fazer um gesto gentil a si mesmo, trazendo a mão no centro do peito, ou simplesmente colocando uma mão sobre a outra, lembrando que você pode se apoiar em qualquer momento. E por alguns instantes, apenas respire com essa experiência. Não é preciso buscar por nada, apenas estar com a sua experiência. Então, aos poucos, se quiser, você pode desfazer o gesto, descansar as mãos sobre o colo. Trazer 2 respirações profundas. Respirando, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E quando você se sentir pronta, pronto, então abra os olhos e finalize esta prática. Então, bem-vindos de novo. Espero que todos estejam bem. Hoje a minha intenção é de compartilhar um pouco com vocês algumas experiências que eu tenho vivido nesse momento. E por meio do meu contato com mindfulness e de algumas leituras, como isso tem me ajudado a experimentar alguns territórios sem mapas. E aí, essa é uma reflexão que me veio a partir de uma leitura de um livro que eu tenho gostado muito, que é esse. Ele se chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. E tem um capítulo que eu achei muito interessante para o momento, em que a autora ressalta como que a gente deixar ou sustentar uma atitude, um estado de incerteza pode nos ajudar a entrar em contato com a experiência de uma maneira mais próxima. Sem pressupostos. Pode nos ajudar a deixar que a experiência se revele, momento a momento, para a gente. Ao invés da gente se impor sobre a experiência. E isso também pode ajudar a gente a deixar que a nossa criatividade possa encontrar maneiras de estar diante da experiência e, às vezes, formas de estar diante da experiência que fogem da forma habitual, mais intelectual, mais mental. E a gente pode estar diante da experiência de outras maneiras, com outras linguagens, observando uma forma mais emocional, talvez entrar em contato com o corpo, com as emoções, e isso trazer um jeito mais criativo também de encontrar soluções e de caminhar por lugares que a gente não conhece. E um trecho desse capítulo me inspirou a dar o nome desse bate-papo, na verdade, né? Ela fala o seguinte nesse trecho, que eu queria compartilhar com vocês. Certa vez, ouvi falar de um botânico no Havaí com muita habilidade para encontrar novas espécies. Seu método era se perder na mata, ir além de tudo que sabia e de como sabia, deixar a experiência ser maior do que seus conhecimentos e escolher a realidade ao invés do plano. Esse trecho me fez pensar muito
em como mindfulness convida a gente a estar diante das experiências, né? De uma forma em que a gente deixa em suspenso os nossos mapas, as nossas expectativas, que a gente possa então se abrir, estar aberto, aceitar aquilo que a experiência traz. E mesmo que a experiência pareça muito semelhante com outras, ele vai nos, essa atitude que a gente cultiva em mindfulness vai nos lembrar que, apesar de semelhante, cada experiência é única. Então, é uma forma de investigar o que as nossas vivências, né? Se a gente tomar o território, e talvez isso seja um pouco, não seja exatamente um termo que se equivale à experiência, mas aqui eu vou usar dessa analogia do território como uma experiência, né? O botânico, a postura dele investigativa e de soltar os planos faz com que ele tenha muito mais possibilidade de entrar em contato com o território e aprender com ele, do que se ele chegasse tentando se impor num lugar em que ele sabe pouco. Então ele sustenta que não sabe. É um pouco que a gente é convidado a fazer quando a gente quer estar mais presente, né? A gente também sustenta um pouco que tem novidade em cada experiência. E a gente vai, então, sustentando esse estado, né? Que mindfulness nos convida a cultivar, então, com uma postura que é investigativa, com um interesse pela experiência tal como ela é, da forma como ela se desenvolve, e com aceitação por aquilo que ela traz. Então, a gente imagina, no caso do botânico, se ele fosse pesquisar uma nova espécie num deserto, e ele falasse, não, eu não vou olhar para aquele cacto, não, porque ele é muito espinhento. Eu vou deixar ele para lá, ele não me parece assim tão interessante. A gente perde muito quando a gente faz isso. Ele perderia muito se ele fizesse isso numa investigação. Assim como a gente também, quando tem a experiência como igual, a gente acaba perdendo nuances daquilo que transforma ela em única, né? No entanto, apesar da gente, talvez muitas pessoas que estão assistindo conheçam mindfulness, apesar de mindfulness estar o tempo todo convidando a gente a, olha, vamos dobrar o mapa, deixa o mapa no bolso, se faça consciente de que você tem um mapa, né? Mas esteja atento, porque cada experiência é única. Soltar esses mapas, soltar expectativas, soltar planos, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Isso é um exercício. Um exercício que a gente faz tanto quando a gente senta para meditar, tanto quando a gente está na nossa vida diária, né? E mindfulness é um convite para estar atento, não só na prática, não só atento, né? Mas consciente da nossa experiência, não só na prática, mas consciente da nossa experiência também na nossa vida diária. E só que a gente, na nossa vida ordinária, nas nossas experiências ordinárias, talvez isso não seja muito fácil, né? A gente, assim como na prática não é fácil manter a nossa atenção e a nossa consciência no momento presente, na vida também é um desafio. E aí o que acontece é que, por que a gente se agarra tanto a esses planos, né? Por que a gente se agarra às expectativas? Porque elas nos fazem sentir seguros. Se eu conheço uma experiência, então eu posso relaxar.
Só que isso faz com que a gente diminua o nosso nível de atenção e o nosso nível de interesse, se a gente acha que a experiência é muito parecida, né? Então, se a gente pensar no café da manhã, a gente toma café da manhã todo dia. É um ato semelhante a cada dia. Mas, provavelmente, o que a gente experimenta num café e em outro tem alimentos diferentes. A conversa que a gente trava com as pessoas tem temas diferentes. Talvez as companhias sejam diferentes. E cada elemento desse faz com que cada café seja único, né? Mas a gente passa de um lugar para o outro, de uma experiência para outra, como se elas fossem iguais, como se elas não fossem trazer novidade. E a gente, então, como é que eu vou dizer? Essa certeza ou essa segurança, né, ela é quebrada quando algum evento, algum elemento muito diferente perpassa a nossa experiência, né? Então, a gente costuma planejar o nosso dia, fazer uma agenda para o dia, e aí, quando a gente liga o carro, a bateria riu. E aí você fala, nossa, não vai sair como eu estava pensando. Ou então, você vai ter uma reunião muito importante, o filho bate, cai, machuca, bate com a cabeça, você precisa socorrer, e isso tira você completamente da sua rotina e do seu roteiro. E geralmente, como que a gente se sente quando a gente sai do roteiro? Principalmente se isso é de uma maneira recorrente, né? É possível que a gente experimente estresse, nervosismo, agitação. É possível que a gente experimente o piloto automático de uma maneira mais intensa quando alguma coisa atravessa a minha experiência, né? E talvez seja exatamente isso que a gente está experimentando há algum tempo, né? Alguém pegou o nosso mapa e rasgou quando a pandemia aconteceu. Provavelmente cada um de nós tinha muitos planos para esses meses e alguma coisa maior atravessou tudo isso. E quando a gente perde então o roteiro, perde então esses mapas, e de uma maneira às vezes que é muito intensa, como é viver um momento que a gente não tem uma experiência prévia para se apoiar, né? Provavelmente nenhum de nós viveu nenhuma pandemia, ninguém viveu um estado parecido com o que a gente está vivendo, e isso faz com que a gente fique num estado de alerta, né? E nesse estado de alerta, a gente vai procurar entender primeiro o que está acontecendo, né? Então, a gente procura, às vezes, de uma maneira frenética. Eu lembro que no início da pandemia, eu via muitos vídeos, queria entender o que estava acontecendo, como é que eu podia me proteger. Mas, num determinado momento, eu comecei a ver que aquilo me absorvia de uma maneira muito grande. Quase que, nos primeiros dias, quase que o tempo todo, né? E isso começou a trazer um estado mental muito aflitivo, muito preocupante, muito doloroso. E eu comecei a entender, então, que eu estava sendo capturada por esse elemento da minha experiência que me faz ficar em alerta. Então, quando a gente é colocado numa situação em que a gente vê, de alguma forma, que a gente está sendo posto em perigo, então a gente fica em alerta e a gente se volta, né? A gente tem a atenção completamente levada para isso, para que de alguma forma a gente consiga resolver. Mas quando a gente
a nossa atenção é capturada de uma maneira tão focal assim, a gente perde então a perspectiva, perde a capacidade de entrar em contato com a experiência de uma forma ampla, né? E aí a gente tem um olhar mais enviesado por isso. É como se a gente colocasse um óculos e tudo na experiência se resume a esse lugar, né? No nosso caso aqui, talvez, ou no meu caso, né, que eu estou falando da minha experiência, há uma preocupação. Então, eu vou procurar temas, vídeos que têm a ver com isso e vou falar sobre isso. Isso vai cada vez mais me levando para um estado restritivo da mente. E foi isso que eu fui percebendo ao longo dos dias. E num estado mais restritivo, então eu fui percebendo que, de uma forma mais fácil, a gente cai em reatividade. Então, agitação, irritação, raiva, medo, tristeza, tudo isso vinha em vários momentos. Eu fui percebendo que foram ondas. Tinha momentos que eu estava bem e alguns dias depois vinha uma tristeza forte ou muita irritação. E aí é preciso, então, intensificar a intenção de estar no presente e de se ancorar no presente para perceber qual é o estado aflitivo que está me visitando naquele momento. O que está passando no meu coração, na minha mente. E para isso a gente precisa manter essa intenção de estar no presente. Reforçar. Isso exige uma regulação, momento a momento, da nossa atenção e da nossa intenção. E aí é nesse lugar que Mindfulness vai nos ajudar, né? Que é o convite que a gente tem quando a gente entra em contato com Mindfulness. E talvez seja uma ferramenta que nos ajude a lidar com algo desconhecido de uma maneira que a gente consiga equilibrar e manter em perspectiva que a gente tem um elemento que nos captura e que facilmente pode nos capturar e que pode nos levar a um estado mental aflitivo, que é uma preocupação ali que está constante, mas que se a gente mantiver uma perspectiva ampla sobre a experiência, a gente vai notar que tem muitas outras coisas acontecendo. A vida, ela não parou. A vida está continuando. Então, a gente continua precisando cuidar dos filhos, a gente continua precisando cuidar dos idosos, organizar a casa, trabalhar, né? E talvez todos esses elementos também nos ajudem a estar mais presentes. Se a gente puder trazer essa perspectiva mais ampla. E aí, voltando lá para a minha analogia do território, se a gente pudesse pensar, né, numa mochila que a gente pudesse carregar para um território sem mapas, desconhecido, ou uma experiência completamente desconhecida, que mochila seria essa? O que pode nos ajudar a estar diante de algo que nos captura, né? Então, a primeira coisa é o que eu tenho falado, é procurar estar presente, procurar manter essa intenção de estar no momento presente e de reconhecer o que é que está no momento presente. Qual é o estado mental que está me visitando?
nesse momento, né? Então, talvez eu, recentemente, eu me percebi muito triste, uns dias atrás. E uma tristeza que trazia um pouco de angústia, muita sensação no corpo. E então eu resolvi parar tudo que eu estava fazendo, entrar para o quarto e ficar com isso um pouco. Primeiro no corpo, reconhecendo no corpo o que está presente, sentindo no corpo esse estado, como é que ele estava manifestando em mim, porque eu estava sentindo muito incômodo. E eu percebi que havia muita tristeza e notei que naqueles dias as notícias sobre as mortes, né, a gente estava aumentando muito o número de mortes e isso estava me fazendo sofrer muito, ficar muito triste. E eu precisava entender isso, e precisava reconhecer essa dor. Então, no primeiro momento, então, foi parar, pausar, notar aquilo que estava presente, reconhecer e validar. Ah, é tristeza, é angústia, e tá tudo bem. Eu tá sentindo isso porque é um momento muito, muito triste nesse agora. Eu tô triste porque, de fato, o momento é pesado. E tá tudo bem me sentir assim. Talvez eu precise me acolher nesse momento. E lembrar que, além de mim, tantas outras pessoas estão sofrendo também com essa situação. Várias pessoas. E várias pessoas estão se mobilizando para amenizar tudo que está acontecendo. Como a gente tem visto, são muitos movimentos, muita gente sendo compassiva, muita gente oferecendo ajuda, fazendo doações, ou simplesmente disponibilizando a sua presença, o seu ouvido, né? Eu também, do meu jeito, tentando fazer o mesmo. E esse momento de recolhimento, reconhecimento e acolhimento foi me trazendo, então, calma, suavidade para aquele momento de dor e me disponibilizando mais uma vez para voltar para minha rotina, para minha vida, para minha família, para minha filha, para as coisas que eu precisava fazer, mas de um jeito diferente, de um jeito mais suave, mais aberto e mais disponível para notar também que tem coisas boas acontecendo, no sentido de que, mesmo quando acontece, mesmo estando nesse momento complicado, no dia a dia há pequenos momentos em que eu posso me ancorar também nos momentos de alegria, nos momentos de satisfação, nos momentos de carinho. Então, nessa bagagem, além de trazer essa intenção para estar no momento, e de reconhecer esses estados aflitivos, né? Trazer compaixão para minha mente naquele momento, no sentido de todas as suas fabricações aflitivas serem fabricações de uma mente que quer me resguardar. Se ela fabrica preocupação é porque ela quer, de alguma forma, me proteger de algo que ela julga que é muito ameaçador. Então, é possível ter compaixão dela e de todas essas fabricações nesse momento. E, ao mesmo tempo que eu levo compaixão para ela, eu também cuido de mim. Então, como boas ferramentas, então, presença, compaixão da sua mente e disso, de todas as coisas que ela pode estar fabricando agora, cuidado consigo mesmo, investigue também o que é que você precisa nesse momento. E reconheça esses momentos de calma,
Reconheça os momentos de suavidade, de alegria, de gratidão, porque às vezes tem alguém que chega para compartilhar a comida, às vezes eu sei que eu tenho comida na mesa, eu sei que eu tenho a companhia da minha filha, e todas essas coisas são como âncoras. E quanto mais eu estou disponível para perceber essas âncoras positivas na minha experiência, mais eu crio um lastro para o qual eu posso voltar, para o qual eu posso me lembrar de que a experiência não se resume à vivência dolorosa, ela também tem todos esses aspectos positivos, calmantes, suavizantes, alegres. Então eu posso estar mais aberta para tudo que vem, tendo esses apoios, porque essas experiências positivas também são apoios para caminhar. E aí a experiência, então, ela ultrapassa qualquer plano, qualquer mapa que a gente possa ter. Quando a gente pode, então, levar esse olhar mais amplo e cultivar esse olhar amoroso para ela. Porque quando eu cultivo um olhar amoroso, eu cultivo maior aceitação, menos conflito com aquilo que acontece. Porque a amorosidade é essa nossa capacidade de entrar em contato com aquilo que é diferente e aceitar. E entrar em contato com aquilo que dói e se transformar em compaixão. E entrar em contato com aquilo que é alegre e se tornar gratidão ou alegria. Bom, essa é uma reflexão que eu queria, então, compartilhar um pouquinho isso. Se alguém tiver alguma pergunta, mas antes da gente passar para esse momento da gente conversar um pouquinho, eu queria compartilhar com vocês, na verdade, a Cris já compartilhou, é um poema, mas que eu achei que ele nos traz essa mensagem. É um poema muito bonito, que ela compartilhou na live dela e eu tô compartilhando com vocês. Para quem não conhece, vai poder ouvir essa poesia que traduz um pouco do que talvez seja uma boa forma de caminhar por um lugar onde a gente não tem referência. Então ele diz o seguinte: se vocês quiserem fechar os olhos para entrar em contato com essas palavras de uma maneira mais contemplativa, então vocês podem sentados de uma forma confortável, então apenas fechar os olhos e procurar entrar em contato com a experiência agora pelos ouvidos. Minha avó uma vez me deu uma dica. Em tempos difíceis, você avança em pequenos passos. Faça o que você tem que fazer, mas pouco a pouco. Não pense no futuro, nem no que pode acontecer amanhã. Lave os pratos, retire o pó, escreva uma carta, faça uma sopa. Você vê? Você está avançando passo a passo. Dê um passo e pare. Descanse um pouco. Elogie-se. Dê outro passo, depois outro. Você não notará, mas seus passos crescerão cada vez mais. E chegará o tempo em que você poderá pensar no futuro sem chorar. Então, respire. Abra os olhos. E quem quiser comentar, perguntar, fique à vontade.
Kelma, tem uma perguntinha aqui no chat, perguntando o nome do autor. Aí, se você quiser repetir o nome do livro e falar sobre o nome do autor, mas se bem que eu acho que Tá, já responderam, aí acabei de ver, mas se você quiser falar de novo sobre isso. tá. E só avisando para as pessoas que o som, que vocês podem cada um desmutar o próprio áudio, o próprio microfone para fazer as perguntas quando a Kelma terminar de responder. Bom, o livro é Os Homens Explicam Tudo para Mim, e a autora é a Rebecca Solnit. Não sei se dá para ver aí a capa, para quem se interessar. É bem legal esse livro. Cristina, Andréa, Kelma, posso falar? Tudo bem? Olá, Oi, André. tudo jóia? Tudo bom? Não tinha como, né? Primeiro, um abraço enorme e delicioso em você. Acho que seu relato é bem gostoso mesmo, né? Você expressou de uma maneira muito corajosa e muito amorosa essa experiência dolorosa que todos nós, de alguma maneira, estamos vivendo, né? E é interessante porque quando você fala de território, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Ou seja, até estou escrevendo algumas coisas nesse sentido, que é nessa experiência de entrar na caverna que nós estamos, né? Mas uma caverna que pode ser transformadora, né? E não escura, enfim. E eu penso que esse caminho mesmo, né, do mindfulness, ele me ajudou muito a transpor isso que você hoje expressou, né? Quando eu vivenciei uma dificuldade num outro território, né? E hoje isso me ajuda, essa bagagem me ajuda muito a lidar com este momento, né? Uhum. E eu acho que quando você traz isso, me faz pensar na humanidade e na própria importância da gente assumir, né? E se permitir vivenciar, inclusive, o que é difícil num momento como esse, e não tamponar. Porque quanto mais a gente tampou numa angústia, um momento de tristeza, vai varrendo para baixo do tapete, mais a gente escorrega depois, né? E eu acho que esses momentos, esses encontros e as práticas, eles nos ajudam justamente a isso que você expressou, né? É o momento de você se aquietar, se escutar, se perceber e se cuidar, né? Como a Cristina sempre fala de forma gentil, né, Cristina? Acho que com a gentileza em relação a gente mesmo. Então realmente não é uma pergunta, é só te dar um beijo grande, viu? Gratidão por ouvir hoje. Que delícia, estou recebendo beijo aqui, muito gostoso, obrigada. Que bom que ressoou. A ideia era um pouco, a minha ideia, pelo menos, era um pouco essa mesmo. Acho que às vezes a gente se exige num momento que não é para se exigir, né? É um momento para a gente ter mais cuidado com a gente, estar mais atento ainda. É um momento muito exigente de todos nós. Então, precisamos de muito mais cuidado, gentileza e amorosidade para entrar nesse território que está sendo muito árido, cheio de espinhos. E quem sabe a gente vê também as flores do deserto, né? Obrigada, Andréia. Posso falar? Raquel, boa noite. Ei, Raquel, tudo bem? Prazer revê-la, tudo bem? Que alegria ver você também. Alegria toda minha. Primeiro, assim, né, achei muito, de uma sensibilidade muito grande seu relato, né? Acho que é um pouco de que todos nós, né? Um dia sim, um dia não, ou vários dias estamos vivendo. E isso de se recolher, né? De se permitir sentir.
E às vezes eu me vejo numa dicotomia, né? Assim, o dia que eu estou muito bem, eu falo, gente, mas será que eu estou insensível, né? Não estou enxergando o outro, e ao mesmo e tem outro dia que você está mais triste, né? Mais cabisbaixo, em função das notícias e tal. E aí você não pode permanecer nisso, né? Então, eu estava meio que vivendo isso com muita frequência, alternando de muito bem para muito, né, de ficar triste. E aí eu parei, eu fiz, eu acho que quase o que você fez de voltar para mim e falar, você pode viver isso agora, né? Esse momento não tem como você não viver, né? Essa dicotomia de eu estou muito bem, enquanto tem pessoas que não estão bem, ou não, você não pode ficar tão mal, você não pode ficar mal assim, você não pode se recolher, enfim, vamos, a vida continua. Então, eu acho assim, a partir do momento que eu falei, não, você pode sentir essas coisas, né? Você está sentindo isso agora? Sinta-se. Eu vi que eu fiquei melhor e estou conseguindo lidar mais. Nossa, mas isso eu devo ao mindfulness, porque eu acho que foi essa introspecção, né, de parar, me ouvir meus pensamentos, ouvir meu corpo, que me fez conseguir. Então, assim, eu fiquei muito sensibilizada com o seu relato, foi de uma coragem enorme, porque eu acho que é um pouco de que todos nós mesmos estamos vivendo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a sua fala. E aí, quando você me fala isso e fala o quanto que Mindfulness está te apoiando, né? Nesse momento que a gente encontra dificuldades e dores, do como que Mindfulness tem que estar presente na nossa vida diária. Não é algo para a prática, não é no momento da prática. Só faz sentido a gente praticar se a gente está levando isso, né, para os nossos momentos ordinários da vida. E aí poder parar, reconhecer, confirmar isso que está acontecendo e se acolher é fundamental para a gente se cuidar nesse caminho, né? E em qualquer situação. Kelma, vou ler um pouquinho o chat. As pessoas estão agradecendo muito a sua sensibilidade, o seu relato amoroso, como ser gentil. Tem um relato que fala: muito bom ouvir seu relato em tempos de tanta exposição, onde quase tudo está definido a priori, da Sinara, né? A priori, inclusive como devemos nos sentir e comportar, conseguir pensar e permanecer no presente é inovador. E a possibilidade de ver todas as coisas boas em meio à pandemia em geral. E vários relatos também dizendo sobre a serenidade, a sensibilidade. E tem umas pessoas perguntando do poema também. Se você quiser dar o nome do poema, o nome da autora do poema, se você tiver aí em mãos. Senão eu posso escrever aqui também. Uhum. Deixa eu... Chama A Sala das Chaves Antigas, Helena Mikhalkova. Escreve de um jeito diferente, parece um nome russo. Você pode escrever, Cris? Uhum. Se alguém quiser procurar, mas chama A Sala das Chaves Antigas. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar mais uma perguntinha? A gente tem uns minutinhos. Então, Kelminha, eu gostaria que
te ouvindo falar, me veio uma coisa que em Mindfulness a gente toca assim no curso introdutório, que é sobre a zona de aprendizado, a zona de conforto e a zona de pânico. E aí, te ouvindo falar, me lembrou um pouquinho sobre como que essa necessidade de ter um mapa, de estar num território já conhecido, né? Assim, como que isso se assemelha muito com uma forma da gente lidar com as experiências dentro de uma zona que é confortável. Uhum. E aí, se você quiser comentar um pouquinho sobre isso antes da gente terminar, seria super interessante para os nossos alunos também, porque isso tem a ver com o nosso aprendizado de mindfulness também, né? É verdade. Inclusive, quando eu estava refletindo a respeito do tema, eu lembrei muito de algumas aulas. Às vezes, algumas pessoas, quando começam a entrar em contato com a respiração, às vezes relatam dificuldade de apenas deixar ela fluir. É como se elas quisessem o tempo todo segurar, de alguma forma, controlar, porque a gente não está acostumado a simplesmente ser, ou simplesmente observar o que está acontecendo, né? Não fazer é algo que para nós ocidentais é uma atitude ainda difícil, porque a gente está fazendo o tempo todo. E a gente precisa dessa sensação de controle, né? E quando a gente está num lugar ou numa situação, né, em que a gente não tem roteiro, em que a gente não tem onde se colocar, a gente pode estar trabalhando, né, pensando nessas zonas, né? A gente tem uma zona que é de conforto, onde a gente não está aprendendo, porque não há esforço. A gente tem uma zona de trabalho, uma zona de aprendizagem, onde a gente tem que ter algum esforço para poder estar aprendendo com aquilo, com aquela experiência. E tem a zona de pânico, que é quando a gente, então, passou intensamente pela zona de aprendizagem, está num lugar onde a gente não aprende mais, onde a gente não tem equilíbrio para poder nem absorver o que a experiência pode estar nos trazendo como elementos, né? Porque está muito desconfortável. Então, nesse lugar também não é um lugar ideal para a gente lidar com as experiências, né? Mas na zona de trabalho ou de aprendizagem, a gente consegue equilibrar esses elementos de que eu não sei, com essa postura de abertura, com essa postura receptiva com aquilo que chega. E quando eu começo a perceber que eu estou chegando na zona de pânico, então eu me cuido. Então eu paro, eu preciso fazer uma parada e reconhecer que mudou, que eu não estou mais aprendendo e que agora isso está me fazendo mal. Então as paradas, né? E principalmente uma parada, quando a gente fala em mindfulness, a gente geralmente convida para a gente parar e sentir o corpo, porque quando a gente volta para o corpo, a gente volta para o presente, e quando a gente ancora a nossa atenção no corpo, então a gente consegue de uma melhor maneira se desidentificar com os pensamentos, com as emoções que estão acontecendo e começar a reconhecer o que está presente. Da mesma forma, quando a gente cai numa zona de conforto, a gente também não está aprendendo, também não está aberto, porque eu quero ficar só com aquilo que é conhecido e não fazer nenhum esforço para aquilo que traz um certo desconforto, né? Então, a gente tem que equilibrar e reconhecer em qual zona que eu estou operando nesse momento. Para então, se eu estou percebendo que eu estou numa zona de conforto, em que eu estou achando que está tudo igual e que eu não estou me colocando aberto para poder aprender, para eu poder colocar mais intenção, mais interesse sobre aquela experiência. E então, começar a perceber as nuances daquilo. Então, se
eu tomo café todo dia do mesmo jeito, peraí, deixa eu colocar mais interesse. Há um esforço nisso, para perceber as nuances da minha experiência do café de ontem de manhã. E, da mesma forma, a reconhecer quando a experiência, então, está me trazendo uma tristeza enorme, eu estou começando a entrar no pânico, e isso não vai me ajudar a aprender. E aí, nesse momento, o que eu preciso fazer, então, é me cuidar, me acolher. Porque isso também é estar presente. Isso também é trazer consciência para a experiência presente. Porque nesse momento o que precisa ser reconhecido é a dor. É isso que me toma completamente do momento presente. Então, enquanto eu não cuido disso que me toma, possivelmente eu não vou estar disponível para uma experiência, disponível de uma forma aberta e ampla para a experiência que vem. Então, a gente tem que estar equilibrando essas duas atitudes. Obrigada, Kelma. Tem outros mais comentários agradecendo você. E foi lindo te ouvir. Obrigada pela sensibilidade. É sempre uma honra estar ao seu lado, ouvindo a sua sensibilidade, o seu coração tão desperto. É uma alegria, uma honra estarmos juntos aqui, ouvindo tanta honestidade nessa expressão dos sentimentos e das emoções e de como que é possível colocar consciência nisso também. Obrigada por ser verdadeira com isso, Kelma, isso é muito corajoso. E tem gente pedindo prática, porque você é uma bênção para a condução. Vocês não concordam comigo, gente? A Kelma é uma bênção na condução da prática, uma prática maravilhosa, entendeu? Prática linda, só que só são 9 horas, então assim, a gente é muito disciplinado no número, então eu vou deixar vocês com esse gostinho de quero mais, assim, e avisar que essa prática, que essas aulas são gravadas e que vocês recebem o link de gravação e a gente pode ficar escutando a Kelma daqui a pouco, assim, no link de gravação, essa vozinha tão sensível, tão gentil e delicada. Que é tão assertivo nesses momentos que a gente precisa se cuidar também, né, Kelma? Então, você gostaria de terminar falando alguma coisa? Kelma, a gente pode abrir os microfones depois para as pessoas darem tchau umas para as outras. Né? Quero mesmo agradecer a presença de todo mundo, de estarmos juntos. Hoje eu comentava com uma amiga, porque fazer uma live para mim é uma coisa nova. É algo novo, estar em contato com as pessoas dessa maneira mediada pelo computador, né? E aí eu fiquei lembrando que as pessoas, quando vão dar palestra, elas falam assim, imagina todo mundo pelado para você ficar à vontade. Eu falei assim, gente, imaginar todo mundo pelado não é uma coisa que me deixa à vontade. Vai me deixar tensa. E aí, eu falei assim, o que me deixa à vontade para falar sobre os temas? Para falar de uma maneira que eu me solto, que eu me sinto confortável. É imaginar que eu estou do lado dos meus amigos. E das pessoas que eu gosto, né? Das pessoas, enfim, das pessoas queridas. E eu fiquei imaginando que cada pessoa aqui seria uma pessoa querida, que está caminhando e que estamos juntos, né? Procurando trazer mais equilíbrio, mais saúde para nós. Então, obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Kelma. Obrigada, Kelminha, maravilhoso. Obrigada, Kelma. Gente deitada, que delícia. Obrigada a todos. Beijão. Tchau. Obrigado, Kelma. Fiquem bem. Paulinho. Obrigada, Kelma. Gratidão. Obrigada, gente. Obrigada, Cristina. Todos os amigos aí. Isso. Obrigada, Cristina, Rosana. Rosana. Valeu. Tá bom, Rosana?
Beleza.